Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos ao Mundial 2023 da FIDE, no Azerbaijão. O Mundial de Xadrez, portanto, é uma competição, é a Copa do Mundo, mas individual. Tivemos vários grandes mestres de vários sítios do mundo a virem jogar esta competição. Muitos já foram eliminados. Basicamente, o formato desta prova é os jogadores são emparceirados, eu penso que por sorteio. Portanto, um grande mestre é sorteado aleatoriamente contra o outro. Fazem 2 jogos num ritmo lento e quem conseguir 1,5 ponto passa. Em caso de empate, vão desempatar em semi-rápidas, num ritmo de 25 mais 10, salvo erro, estou a dizer assim por alto. Depois mais 2 semi-rápidas se continuarem empatados, 10 mais 10. E depois passa para os desempates em rápidas, 2 jogos e depois morte súbita. Portanto, sempre a jogarem, a trocarem cores e quem perder sai. Inegavelmente vamos ter que falar do melhor jogador do mundo, claro, o Magnus Carlsen. Já houve aqui grandes partidas. É lógico, os melhores jogadores do mundo vieram todos aqui praticamente. Tivemos alguns grandes mestres do top 10 que já caíram cedo até, ou do top 10 ou perto disso. Estou-me a lembrar do Abdusattorov, por exemplo, que caiu logo na primeira. O Guiri também caiu, eu penso que na segunda sessão. Hoje caiu o Wesley So, por exemplo. Radjabov já caiu. Já caíram alguns fortes. Portanto, aqui não há jogos fáceis. O Magnus Carlsen teve um percurso fácil, entre aspas. Portanto, ganhou logo o primeiro jogo, ganhou 1,5 ponto, passou direto, não fez mais jogos. A segunda também passou igual, com uma vitória e um empate, contra o seu compatriota, o Tari. E agora está a jogar calhou contra o Vincent Keimer, um grande mestre alemão de 18 anos, que é um grande mestre que dá nas vistas, portanto é um jogador mesmo de topo, é um jogador que já jogou com o Magnus Carlsen antes, já está habituado a jogar contra estes grandes jogadores. Também me estou a lembrar do Nakamura, que teve bastantes dificuldades em chegar aqui. Quer dizer, dificuldades. Ele apanhou um grande mestre indiano onde empatou alguns jogos, sempre a jogar para ganhar, e o grande mestre indiano sempre ali, com os melhores lances, a conseguir defender-se, e depois num dos desempates o Nakamura conseguiu a vitória. Agora está a jogar contra outro indiano, o Pragnananda, e tem 2 empates. Portanto, a jovem estrela indiana também já está habituada a estes confrontos de elite. E vamos ver o que é que vai acontecer. Vão ter que desempatar. Aliás, a Índia está-se a safar muito bem. O Vidit, por exemplo, já está apurado. O Gukesh não vi ainda. O Gukesh, a propósito, nesta competição, tornou-se o jogador número 1 da Índia. Passou o ranking do ex-campeão do mundo, Anand. E, portanto, neste momento é o número 1 da Índia. A Índia está ali com 4 ou 5 jogadores na final. Portanto, estou-me a lembrar do Pragnananda, do Gukesh, o Ergaizin, o Vidit Santos já passou. Não sei se algum destes foi eliminado hoje, destes últimos 2. O Vidit sei que passou. O Pragnananda vamos ver, contra o Nakamura. Bom, e a verdade é que este torneio classifica 3 jogadores para o torneio de candidatos, para além de ter um prémio monetário, ou vários prémios monetários muito atrativos. Bom, e a verdade é que o Magnus Carlsen está aqui. Não sabemos se pelo dinheiro, se pela competição. O Magnus Carlsen sempre jogou aliás, ele já jogou esta Copa do Mundo antes, nunca ganhou. E mesmo quando era campeão do mundo, ele jogou esta Copa do Mundo. Portanto, ninguém sabe exatamente, eu pelo menos não sei, não ouvi nenhuma entrevista, não sei quais são as intenções do Magnus Carlsen, se quer jogar para o L, como eu sei que ele quer chegar aos 3.200, eu sei que ele quer chegar aos 2.900, sempre quis, não é? Portanto, não sabemos se é pelo dinheiro, se é pela competição, se é para voltar a tentar disputar o Campeonato do Mundo, título que ele abdicou o ano passado, e agora temos o Ding Liren, que não está a jogar este torneio. Bom, mas a verdade é que se ele quer, ele terá outras oportunidades se não for aqui. Vão haver outros torneios que classificam jogadores para os candidatos. Este é o melhor no sentido em que apura 3 diretos.
O único candidato confirmado é o Jan Nepomniachtchi, que também está a jogar, ainda está em jogo, está empatado neste momento, vai também a desempate. Bom, e ontem o que é que aconteceu? O Magnus Carlsen jogou então com o Vincent Keimer. E eu ontem não pude fazer, não pude gravar o vídeo, estive a ver um espetáculo à noite. Mas hoje trago-vos aqui a partida, ou aliás as partidas do Magnus Carlsen. Portanto, ontem calhou aqui Vincent Keimer, o grande mestre alemão, o jovem grande mestre alemão, contra o Magnus Carlsen. Vamos ver o que é que aconteceu. Vincent Keimer de branca, sai com o peão D4, cavalo F6. Aqui temos um peão de dama, com trocas no centro, e depois de bispo G5 veio o lance bispo B4. Bom, isto aqui é uma espécie de Ragozin, onde as pretas podem entrar aqui em planos mais agressivos. Vem aqui o lance E3, H6 e aqui bispo F4. Bom, e aqui é que está. Quando as brancas jogam bispo H4, bispo F4 não é o lance mais comum. Bispo H4 parece-me que é o lance mais comum. E estas linhas podem ser muito agressivas. Pode haver aqui um C5 com ideias de dama A5, cavalo E4, G5. Aqui, por exemplo, uma linha G5, bispo G3 e H5 direto. Já querendo ganhar aqui, não ganha o bispo, porque ainda tem bispo E5. Ou até, também aqui acho que cavalo E4, em vez de H5, cavalo E4 também é um lance possível, parece-me. Fazendo pressão aqui. E talvez com este plano de ganhar aqui o bispo. Porque o bispo, quando vem em 5, há o lance F6. Portanto, a Ragozinha é uma variante muito aguda. Mas depois de bispo F4, lá está, tudo também pode ficar mais tranquilo, que se as pretas rocarem, não jogarem nunca ao G5, as coisas podem ser um bocado mais tranquilas. Veio o lance bispo F5. O Magnus não quis aqui começar com grandes aventuras, o Magnus é um jogador sólido. Bispo D3, a troca de bispos, C6, portanto reparem, o Magnus tem o bispo de casas pretas, põe os peões em casas brancas, é o que faz sentido, ok, tornando este bispo melhor. Cavalo G2 e aqui cavalo H5, perguntando deste bispo para onde é que ele quer ir. E aqui bispo E5, que é um lance lógico. Vamos lá falar de nuances. Porquê é que as brancas vão jogar bispo G3 voluntariamente? Entregando já o bispo aqui por uma troca fácil. Aqui as brancas vendem caro o bispo. Isto é, jogam bispo E5, dizendo, ok, queres debilitar o teu rei? Este lance nem é possível. Quer dizer, mas há cheque e cai o cavalo e as pretas vão perder aqui depois um peão. E por exemplo, como prosseguiu até, cavalo D7, aqui simplesmente H3, preparando a fuga do bicho para aqui. E reparem, as pretas não é bem jogado capturar aqui, porque depois desta captura, agora a ameaça é G4 e este cavalo não tem casas. E aqui as pretas vão ter que se comprometer jogando um G6 ou G5 para ganharem esta casa de fuga para o cavalo. E isto não é muito bom. Aqui lá está. Aqui entra-se na variante aguda de Ragozin, mas não tem nada a ver, porque não há aqui nada. Aqui na ala de dama, as pretas não têm ataque nenhum e simplesmente já estão todas abertas. Pequenas nuances. E agora lá está. Cavalo F6. Portanto, o Magnus diz, não, eu não quero entrar nisso. E então agora deixa-me cá tirar o bicho para H2. Porque lá está, aqui, desculpem lá, aqui cavalo F6, agora sim as pretas fazem a intenção de comer o cavalo. Porque agora depois de capturar, este cavalo já pode vir para E4. Casa muito melhor, ou até D7. Veio o lance bispo H2, as brancas não querem dar esse bispo. Roque, A3, e agora lá está. As pretas não trocam o bispo, vão querer fazer frente a este bispo que está aqui bem colocado, tem muitas casas. Roque, torre E8, aqui as brancas e as pretas vão desenvolvendo as peças, aqui bispo D8, porque o bispo não pode ir para C7, não é? E não B6, porque se calhar cavalo A4 pode atacar o bispo por um tempo, para vir para C5, ou pode ameaçar comer esse bispo. Veio o lance cavalo G3, e agora bispo C7, aproveitando deste bispo para, ok, quer trocar de bispos. O bispo em D8 não está bem colocado. E veio o lance cavalo F5. O cavalo aqui está bem colocado, como com cheque, tempo intermédio, e dama E6. E o Vincent tira o cavalo por iniciativa própria, não o quer aqui para nada.
Até porque, lá está, podem vir lances das pretas como cavalo E4, bloqueando a diagonal e ameaçando comer o cavalo. Portanto, o 20 tira o cavalo. Dama D6 prega o cavalo. Então, rei G1. Aqui rei G1 ou rei H1 penso que será a mesma coisa. E lá está. Vem o A5. Portanto, aqui o plano das brancas, qual é que seria? O plano das brancas é um ataque das minorias, vá. Tem menos um peão na ala de dama, mas o que significa que tem uma coluna a mais aberta. E as pretas também vão atacar na ala de dama, porque basicamente na ala de rei as coisas estão um bocado congeladas para os dois lados. Então veio o lance dama B1, que é um lance que acerca a dama aqui na ala da dama. A dama aqui está bem colocada, apesar de estar na primeira fila. Veio o lance cavalo B6, agora o Carson vai aproveitar para pôr aqui um monstro, um posto avançado. Peão por A5, cavalo C4 e dama B4. Torre por A5. Bom, e aqui vem um bom lance do Vincent Keimer. Aqui, se quiserem pausar o vídeo para descobrirem o lance das brancas, é o melhor lance. Os outros, as brancas, já não ficam tão bem. Força nisso, pausem aqui o vídeo, ok? É um lance de máquina. Acho que não é assim tão complicado. Mas a verdade, eu vou dizer o lance. O lance é cavalo por D5. Bom lance. Aqui exclama. Basicamente, este cavalo está a atacar tanta vez, mas de facto não pode ser capturado. Ou aliás, pode, mas vão cair coisas. Também do outro lado. Por exemplo, o lance mais óbvio, aqui peão por D5, simplesmente torre por C4. E agora repare, o cavalo estava a defender a dama. Portanto, agora as brancas ameaçam capturar a dama. Não pode comer, portanto, porque senão perde a dama. E se come a dama, agora come aqui de torre. Até podia comer de peão, porque ameaçava a torre. Mas é melhor este lance. Ataca aqui. E basicamente aqui ganha-se um peão. Mais variantes. Aqui, por exemplo, torre por A3. Desculpem. Aqui, por exemplo, torre por A3 é um lance que não serve. Aqui as pretas até perdem o jogo, porque há aqui este cheque. E agora como é que as pretas capturam? Por exemplo, dama por C4. Ganharam uma peça. Porque lá está, porque este cavalo come intermédio com o tempo. Portanto, aqui as pretas não podem brincar muito. Outras variantes aqui, portanto, dama por D5 come aqui. E qualquer lance que as pretas não façam que não seja capturar este cavalo vai sempre capturar com cheque e vem sempre aqui buscar o cavalo. Então aqui o Magnus Carlsen captura o cavalo, dama por C4, torre por A3. E agora dama C5. Vincent Keimer quer trocar de damas. Reparem nesta forte estrutura de peões. São 5 peões, é verdade que as pretas têm um peão passado, mas está atrasado. E este peão aqui fica fraco, porque as brancas têm aqui uma torre. É difícil este peão avançar. Bom, e o Magnus Carlsen, como nós já sabemos, é um jogador que não se importa mesmo nada de trocar de damas e que querer ganhar o final. Então vem cavalo F5, mais uma vez esse cavalo em F5 pode ser chato, vamos ver se vai mesmo ser, e aqui H5. Bom, aqui a ideia de H5 eu penso que será, as pretas querem jogar G6, mas se o fizerem agora cai aqui o peão, então jogam primeiro H5, com a ideia de G6. E veio o lance G4. Agora as brancas vão mandar os peões, vão tentar meter os peões mais à frente possível. Veio torre na sétima, torre B1 atacando o peão, aqui trocas, o rei sobe e rei F8. G5. E agora vem o lance cavalo C7. E aqui, uma coisa que não estamos habituados a ver é o Magnus Carlsen a falhar no final. Não é um final que esteja muito fácil, mas é um final que, bem jogado, está empatado. Aqui as pretas tinham que jogar cavalo E7, disputando imediatamente esta casa aqui. E qual é a ideia disto? É simplesmente tirar o cavalo. Por exemplo, cavalo D6, aqui as pretas podem avançar com B5. O cavalo aqui defende. Era aqui uma nuance. Lá está, os finais são muito difíceis de jogar. Se calhar começam a perceber agora porque é que eu fiz uma série de finais. E então o Magnus Carlsen pensa que vou jogar cavalo C7 com a ideia de pô-lo em E6. E ataco este peão, vou atacar a torre.
E o cavalo em A6 parece que fica bem colocado de facto. Só que este lance é uma imprecisão, para não dizer um erro. E o Vincent Keimer vai aproveitar muito bem. Cavalo D6. Tacando este peão. Peão B7. Se o peão mexe, cai este peão. Bom, e aqui o lance natural seria um torre B1. O problema desta posição é que as brancas agora têm o lance torre F5. E a torre F5, lá está, vai ganhar o peão. Vai ganhar aqui o peão. Por exemplo, se rei E7, captura o peão e ganha um peão. E agora, por exemplo, rei E6, pode jogar E4. E4 é uma variante mais complicada, mais de computador, mas, por exemplo, simplesmente torre F3, segurando aqui a vantagem, vai jogar G6 e a ideia, o cavalo vem por E5, talvez controlar aqui a subida deste peão e as brancas vão avançar este peão G, basicamente. Têm boas condições para isso. Bom, o Magnus Carlsen, percebendo que de facto aqui não gosta de torre F5, joga o lance G6 para o impedir. Bom, e note-se que aqui, antes dos 40 lances, aos 40 lances é dado mais um tempo de incremento. Não sei se são 20 minutos ou 30, acho que são 20 ou 25. Anda por aí. Só que reparem que aqui G6 vai cair o peão, não é? Aqui, só para dizer que o Vincent Keimer tem 6 minutos no relógio. O Magnus Carlsen tem meia hora. Veio o lance agora, cavalo por B7, torre B1, cavalo D8, atacando o peão de C6, torre B5. Bom, aqui o Vincent Keimer podia comer aqui, mas este peão, depois das trocas aqui, vai ficar aqui um peão isolado, que cai a seguir, aliás, com cavalo E6. E aqui se torre por C6, veio o lance de torre por G5 com cheque. Portanto, perde este peão. Apesar disto, as brancas continuam melhor, mas lá está. Nada como defender as coisas. Aqui, simplesmente, o Keimer troca as torres e diz, vamos lá jogar este final. Cavalo C6, rei A8, cavalo B4. Bloqueando o peão. Aqui, as melhores peças que bloqueiam peões são os cavalos. Rei A7, F4, rei D6. Agora os reis vêm para a batalha, para o centro. E agora aqui E4, lá está. As brancas têm um centro magnífico. Rei F3 defendendo o peão de F4. Cavalo G7. Cavalo D3. Cavalo H5. O Magnus está naquela a ver o que é que consegue sacar daqui. Veio o lance D5. Os peões continuam a avançar. Rei C7. Rei D4. Rei B6. E veio o lance cavalo E5. E agora este peão vai cair. Não há hipótese. Não há hipótese. Não há defesa para isto. E então, a única hipótese do Magnus Carlsen é jogar o lance B4. E aqui, reparem, cavalo por F7. B3. E agora reparem, se o Magnus vem atrás... Se o Keimer vem atrás deste peão, vai aqui cair com cheque. Este peão vai ficar isolado. O rei vem aqui auxiliar. E este peão em F4 provavelmente cairá. Portanto, o Keimer não quer ir lá com o cavalo. Com o rei. Bom, mas aqui reparem. Se cavalo D6 ou E5... E se peão avança, há aqui um cheque e este peão cai aqui em B2. Certo? Portanto, cavalo D6 ou E5, correto? Qual é que vocês preferiam entre cavalo D6 ou cavalo E5? Era igual para vocês? Bom, cavalo D6 é um erro grave, porque basicamente as pretas jogando bem empatam o jogo. Cavalo E5 é o lance vencedor. Uma pequena nuance, mas qual é que é a diferença? Bom, é que se as brancas jogam cavalo D6 para dar este cheque, aqui há uma nuance que as pretas têm, que é cavalo E2 cheque. E agora o rei vai ter que abandonar a casa de C5. Por exemplo, rei D3 e aqui lá está, rei C5. Rei C5. E agora reparem, as brancas nunca podem comer este cavalo, porque o rei sai do quadrado do peão e o peão promove. E o problema é que agora vai cair aqui com cheque. Por exemplo, aqui cavalo F7. Ou então até jogar rei B4. Aqui rei B4. Aliás, cavalo. Aqui seria um erro, se calhar. Sim, aqui seria um erro porque rei C3. E apesar de tudo, as brancas ainda mantêm aqui boas defesas. E este rei não pode vir muito. Não se pode aventurar muito. Porque este peão aqui promove fácil, ainda por cima com o apoio do cavalo. Por isso é que cavalo é assim que é o lance. E o Keimer aqui tinha 2 minutos no relógio. Minto, tinha 3 minutos e 22 e demorou 1 minuto para fazer este lance. Cheque, à mesma,
mas aqui rei A3. E este peão não vai cair nunca. Veio o lance rei B5. Cavalo D3, lá está. Defendendo aqui o peão. Não é preciso vir comer este peão, porque simplesmente F5 vai ser devastador. Cavalo C3, D6, avançando o peão. Rei C6. E depois do lance C5, as pretas abandonaram. Porque simplesmente já não há mais nada a fazer. Aqui, lá está. As brancas vão jogar F5. Depois da captura vão jogar G6 e é muitos avanços. O rei tá aqui a controlar. Aliás, este cavalo controla aqui bem. O rei, se for preciso, até vai lá acima. Vai lá acima, entrar por algum lado. E são muitos peões. E portanto, aqui, lá está. Magnus Carlsen em xeque. Com o risco de ir já embora para casa. Esta partida foi ontem. Portanto, hoje, o Magnus Carlsen precisava nada mais, nada menos do que uma vitória. Vamos ver o que é que aconteceu. Trocam as cores, Magnus Carlsen brancas, o jogo precisa de ganhar e vem com o lance E4. O que para mim me surpreendeu, porque ele no Mundial só jogou D4, praticamente. E vem aqui uma Rui Lopes, uma abertura espanhola, D3, portanto aqui a jogar com muita calma, Bispo G5 e aqui D4. Bom lance, a atacar imediatamente o centro, uma vez que as pretas não jogaram o B5, D4 é um lance possível, porque este cavalo está pregado. Trocas no centro, bispo D7, o Magnus troca o bispo, peão puro, cavalo C3, roque, dama D3, bispo E4, cavalo D E2, portanto reforçando aqui a situação do cavalo, dama E7 e grande roque. Se há aberturas que eu vi o grande roque contando os dedos de uma mão, é na abertura italiana e espanhola. É que não me lembro de jogos em que as brancas rocam grande. De facto, o Magnus Carlsen é um bocado isto. Joga uma abertura, tenta sair um bocado da teoria, não quer ser apanhado em grandes preparações. Joga aberturas assim, meio esquisitas às vezes. Troca as damas e ganha os finais. É assim que o Magnus Carlsen joga. Torre E8, F3. Veio o lance de dama E5. E aqui A3. A3 é um erro. É um erro que o Keimer não aproveitou. O Keimer aqui tinha um lance fantástico. Aqui o que aconteceu foram trocas, trocaram tudo e basicamente o jogo está igual. Mas aqui o Keimer tinha um tático nesta posição. Se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir, não é muito fácil, mas também não é. Quer dizer, se calhar é bastante difícil, porque o Keimer não viu. O Keimer é um grande jogador. Bom, aqui o que aconteceu foi Bispo toma, que é o lance correto. Aqui reparem que o cavalo não pode comer, porque há cheque, ok? E cai o Bispo. Então tem que comer dama. Só que aqui o Keimer joga dama por C3. E aqui o Keimer tinha um tático. Lá está. Se ele tivesse visto o tático como ontem, ele tinha acertado o lance cavalo por E4. Brilha. E qual é que é a ideia disto? A ideia é ganhar um peão. Mas a ideia é que, por exemplo, se as brancas capturam, simplesmente torre por E5. E agora quando comem o cavalo, come aqui o peão e ataca duas peças e vai buscar uma. E ganha um peão. Tão simples quanto isto. E se as brancas aqui capturarem direto o cavalo, dama por E4. É a mesma coisa. Okay? Mas o Keimer não viu, trocou e agora, mais uma vez, vamos jogar um final. Percebem agora a importância dos finais? Isto agora é um jogo de nuances. De nuances. Portanto, aqui as brancas empurram os peões e têm mais espaço, ok? Mas, lá está, os peões da ala de rei estão fechados, portanto não dá para avançar mais. O jogo está fechado na ala de rei, então o Magnus Carlsen tenta aqui mobilizar as peças, tentá-las pôr no melhor sítio possível. As pretas fazem o mesmo. Manobras. Aqui não há grandes comentários a fazer. O Magnus joga o bispo E3, colocando melhor o bispo, o rei sobe. E lá está, o Magnus começa a expandir. Depois de arranjar tudo aqui à maneira dele, começa a tentar abrir o jogo. E vem o lance E5, que é um bom lance. É o lance. Que parece que dá um peão, mas o Magnus quer entrar com as torres ali na sétima. Aqui o Keimer jogou cavalo F7. Bom, aqui se ele come, é assim, as brancas vão comer aqui em C5. Apesar de ser um peão dobrado, mas é assim, as brancas têm muita atividade
e estas torres parecem-te um bocado fora de jogo. Estão aqui a bater no muro de pedra, este cavalo defende, e portanto o Keimer prefere jogar o cavalo a F7, bispo F4, bom lance. Em vez de entrar aqui em loucura já, porque aqui as pretas capturavam, desdobravam o peão e esta torre de repente fica mais ativa. Então o Carlsen não, faz pressão em D6. O Keimer troca, e A4. Portanto, aqui, lógico que comer é mau lance, as pretas comem, entram com o bispo em jogo, estas torres de repente ficam muito mais ativas. Portanto, aqui o que se faz de facto é, ele joga bispo C3, já com visões futuras de apoiar o avanço deste peão. Aliás, imediatamente ameaça jogar B4. E depois de capturar, simplesmente bloqueia o peão com o rei. E agora veio o lance torre E8, muito importante, porque as brancas ameaçavam entrar com a torre na sétima. E este bispo, reparem, é forte. Bispos de cores contrárias. Bispos de cores contrárias, o que é que normalmente significa? Empate. Mas quando há ataque, o bispo de cores contrárias beneficia o atacante. O bispo do adversário não consegue parar o bispo do adversário. Vem aqui a troca de torres e torre D5. E o Carlsen diz, vamos lá jogar este final. Ataca o peão de C5, não tem defesa. Bispo C6, toma, e bispo D7. Agora ataca o peão de G4. Bispo D4, preparando, lá está, mais uma vez aqui, o avanço do peão A. Aqui captura, A4, lá veio o peão de A. Cavalo G5, bispo E3. Aqui talvez porque o Carlsen não queria que as pretas tivessem esta opção, que é trocar de peças. Bispos de cores contrárias parece assustador para o Carlsen, talvez, porque teoricamente pode dar empate. Mas depois de cavalo F3, o Carlsen, passado um quarto de hora, vai buscar, troca os cavalos e avança. Aqui já passámos o controle de tempo, o Keimer tem 10 minutos, o Magnus tem meia hora. Eu lance torre B4, bispo D2, portanto agora vamos ver como é que o mestre Carlsen joga este final. Aqui o final supostamente ainda está empatado. Veio o lance torre A4, portanto aqui o Keimer tira a torre da coluna B, cai o peão, bispo deu um cheque, rei C3 e C6. Agora rei D4, bispo F3 defendendo o peão, por isso é que o Keimer jogou C6, e veio o lance bispo C3, preparando o bispo com este ataque. Com planos de, por exemplo, torre E5, torre E7 pode ser perigoso. E reparem, o bispo ataca aqui e defende este peão. Importantíssimo. O bispo está muito bem em C3. E aqui vem supostamente o erro grave do Vincent Keimer. E agora vocês perguntam, erro grave, mas porquê? Bom, porque o Vincent Keimer teria que jogar o lance bispo E2, mantendo pressão em C4. Porquê? Porque o plano das brancas, qual é que é agora? O plano das brancas é tirar a torre e vir com o rei para aqui apoiar a promoção do peão. E se as pretas não atacam C4, então isso torna-se mais fácil. E lá está. Torre F5. Agora, mesmo que as pretas queiram, não conseguem jogar bispo F1. Bispo H3 e torre F4. Agora reparem, a torre controla o bispo de vir a F. É certo que aqui podiam jogar bispo E6. Mas aqui lá está, vir ao lance rei C5. E a torre defende de lado e o rei vem atacar aqui e vem ajudar a promoção do peão. Então, depois do lance, desculpem lá, portanto aqui bispo H3, torre F4. Okay? Então veio o lance bispo E6, lá está, mas agora rei C5. Torre A3 e agora aqui, aqui as pretas teriam que jogar talvez um bispo F7. Talvez tentando comer este peão e talvez tentando avançar à força aqui. Mas isto parece muito lento. Este peão parece que é um bocado inevitável. Aqui parece que já está perdido o jogo. O Keimer joga torre A3. E agora reparem nesta manobra do Carlsen. O Carlsen vai expulsar a torre da coluna A. Como? Rei B4. Torre A2, rei B3. E agora esta torre não tem casas na coluna A. O bispo controla aqui e aqui. E o rei controla estas três casas. Lá tem que sair a torre e para E6, única. A6, o bispo tem que sair para a torre ir defender. E depois do lance A7, torre E8, aqui uma nuance, torre E4.
As pretas comem a cheque, dama. Depois ainda come aqui este peão. Torre A8, torre A7 e depois do lance C5, torre B7 e o Vincent Keimer teve que abandonar a partida porque de facto não há como parar torre B8 cheque e vitória. Portanto, Magnus Carlsen posto aqui à prova contra o brilhante Vincent Keimer, que faz um jogo espetacular no dia de ontem, com uma precisão altíssima, e hoje ele está a jogar também muito bem, mas de facto o Magnus Carlsen em finais ontem não conseguiu mostrar a sua supremacia, mas hoje, mais uma vez, ele leva o jogo para o final e consegue ganhar. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, eles estão empatados, agora vão ter que desempatar em semi-rápidas e vamos ver se o jogo vai depois para Blitz. Eu queria aqui mostrar mais partidas. Há aqui partidas muito boas, mas não vou poder mostrar tudo. Se quiserem ver alguma partida em específico, digam aí nos comentários que eu trago para aqui, ok? E vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, espero que tenham gostado. Nós encontramos-nos por aí. Fiquem bem e até lá.